Aleluia! Glória a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Essa é a nossa maneira de nos cumprimentarmos, amém? Diga para o irmão que está do seu lado, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quando você faz isso, você está profetizando da paz que excede todo o entendimento, da graça que é o nosso próprio Senhor Jesus, o favor imerecido, amém? Nunca deixe que isso caia em desuso, mas conserve, profetiza sempre na vida do seu irmão. Glória a Deus, irmãos. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve palavra a respeito de um memorial escrito diante de Deus. Você pode repetir isso comigo? Fala, um memorial escrito diante de Deus. Aleluia. Nós vivemos em uma geração, irmãos, marcada por uma pressão social, inversão de valores, ideologias. Em todos os campos que você vai hoje, até mesmo dentro da igreja, o diabo está tentando introduzir um pensamento, uma mentalidade, uma ideologia diferente daquilo que é o propósito de Deus. E ele faz isso atacando a identidade. É muito importante que nós nos posicionemos. A Bíblia nos ensina que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Eu acho isso tão poderoso. Há crentes que morreram antes de nós, que foram vencedores e estão nos olhando nesse exato momento. Não é loucura um negócio desse? Mas mais do que isso, cada um de nós estamos escrevendo um livro que está sendo registrado todos os seus dias diante de Deus. E vai chegar um dia, vou te mostrar isso na palavra de Deus hoje, em que esse livro vai ser divulgado. Amém, irmãos? Lá você não vai poder esconder nada, vai ser tudo escancarado diante de Deus, amém? E Deus vai nos recompensar por todas as bênçãos que nós estamos vivendo, todo o mover de Deus que nós estamos desfrutando aqui na terra, amém? Mas eu quero te falar principalmente hoje a respeito das páginas desse livro. Como ter um bom memorial escrito diante de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar hoje é: seja alguém chamado por Deus para influenciar através do seu exemplo. Pastor, ser exemplo é necessário? Não, sem ser exemplo você não pode ter uma obra através do Espírito Santo. Se você está com a vida toda bagunçada, embaralhada, desajustada, você não pode ainda ter seguidores. As pessoas não vão te seguir dessa forma, infelizmente. Ainda que todos os seus pecados já são perdoados diante de Deus, amém, irmãos? Amém. Você já tem graça suficiente para viver o propósito, aleluia? Mas sem ser um exemplo, um modelo a ser seguido, as pessoas não vão querer andar com você. E eu não estou te falando aqui só de ser um exemplo de pessoas que... Eu estou te falando nem tanto de pecado em si, de tropeções, de falhas. Eu estou te falando de alguém que se parece com Cristo. Quanto mais você se parece com o Senhor Jesus, mais gente vai ter te seguido. Quanto mais você se molda, à medida com que você se parece com Ele, o apóstolo Paulo dizia, me sigam, sejam o meu exemplo, como eu sou o exemplo de Cristo. Mais seguidores ele tinha. O apóstolo Paulo não tinha tanta prosperidade, na verdade ele estava passando por escassez, por muitos momentos de lutas, por momentos em que ele não tinha nada, passou por prosperidade. Ele mesmo diz que sabia servir a Deus na escassez e na abundância. Mas nem por isso ele deixou de ser um grande influenciador. Por quê? Seja meu modelo, como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Ele diz em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. E aí ele fala como que é esse padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. O que isso significa? Na palavra, falar com sabedoria. E não tem outra maneira, irmão, se não for a palavra de Deus. Você se torna sábio quando você é cheio da palavra de Deus. Fala da palavra. Seja, um bom profissional da palavra de Deus. Estuda, se aplica, tenha versículos de cor.
Escreve versículos e coloca no seu bolso, e quando você estiver no seu dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, pega aquele versículo, fala, declara, até você ser alguém que manuseia, que domina a palavra. Eu acho que você devia fazer um desafio para você mesmo, saber no mínimo o que está falando em cada livro da Bíblia. Se você não passou do nível básico, que é o de saber todos os livros da Bíblia, amém, irmãos? Você já sabe todos? Tem que saber, amém? Começa pelo Novo Testamento. Deixa eu te dar uma dica, vai de 3 em 3. Mateus, Marcos, Lucas. Aí você repete de novo, Mateus, Marcos, Lucas. Repete, Mateus, Marcos, Lucas. Tá? Mateus, Marcos, Lucas. Aleluia. Mateus, Marcos, Lucas. João. Até eu perdi aqui agora. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. João, Atos, Romanos. É porque eu depois João, Atos, Romanos. João, Atos, Romanos. Agora os 6 de uma vez. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. Agora só vocês. Mateus, Marcos. Falando que é fácil, não é fácil? Você já sabe os 6 primeiros livros do Novo Testamento, amém? Vamos ver se decorou mesmo? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Meu Deus! Olha pra você ver. Se você fizer isso essa noite ainda você vai decorar todos os livros do Novo Testamento, amém? Vai de 3 em 3, você vai chegar lá no final, amém, irmãos? É bênção de Deus, você saber os livros de cor, mas depois você saber o que fala cada um deles. Mateus, Marcos, Lucas, João, são o Evangelho. Fala da história de Jesus, dos 4 lados de Jesus, cada um representa um animal. Jesus ele veio de 4 formas, como servo, como filho, sabe, você entender isso. Atos conta os atos dos apóstolos, a igreja primitiva, os milagres, poder de Deus, unção, mover, sabe, Romanos fala da graça escancarada, um combate contra os moralistas, os religiosos, né? E você vai avançando, Atos, Romanos, Coríntios, a igreja de Coríntios tinha tanto problema. E quando você vai ali e vê que eles bebiam demais na ceia, tinha, né, menino dormindo com a madrastra, uma luta, e que o apóstolo Paulo investiu naquela igreja, e cada livro você, sabe, manuseia a palavra, isso é poder de Deus. Seja um jovem de peso. É tão ruim quando eu converso com alguns irmãos e eu sinto que eles não têm peso, que qualquer vento pode levá-los a qualquer momento, porque não tem peso na palavra. Está conversando coisa que não devia, conversa fiada, fofoca, falando mal do irmão, falando mal da igreja. Isso tudo sabe por quê? Porque não tem conteúdo. Experimente fazer um estudo aprofundado do livro, sei lá, de Romanos. Poderoso demais, irmãos. Você vai ter peso, amém? Mas ele fala, seja exemplo no procedimento. Isso fala de viver de forma íntegra. Sabe, a sua vida está às claras, seu pastor sabe de tudo, dos perrengues, das lutas, do que você está passando, e você tem uma vida de transparência, não tem nada oculto, nada escondido, isso é de Deus. No amor, você demonstrar o caráter de Cristo, Ele é o próprio amor, por onde você passar, em todos os lados, para cima, para os lados, para baixo. Na fé, isso fala de confiar em Deus nas circunstâncias difíceis. Está difícil, mas eu continuo acreditando. É ruim quando você chega em alguém e ele não é modelo para os fiéis na fé. Ah, está difícil a minha vida, está luta, não estou conseguindo, eu estou para desistir. Isso é muito ruim. Alguém que fala dessa maneira desperta em outras pessoas, irmãos, sabe, uma incredulidade terrível, faz pessoas tropeçarem. Mas nós somos daqueles da fé, amém, irmãos? Não retrocedendo, está tudo difícil, está tudo complicado, mas eu sei que vai melhorar. Meu Deus é fiel, eu não desisto, a minha célula vai continuar sendo liderada, o propósito de Deus vai continuar se cumprindo, eu não retrocedo, amém, irmãos? Se é que eu posso te servir de exemplo, eu comecei a liderar com 17 anos de idade, amém, irmãos? Passei por faculdades, 2 faculdades, 2 cursos, passei por reprovações, passei por exército, passei por corte, casamento, filhos, primeiro filho, segundo filho, terceiro filho, multiplicações, líder, discipulador, pastor, e estou aí, vivendo a vida com o Senhor, amém, irmãos?
Não estou te contando nada de sobrenatural, só estou te falando que todos nós fomos chamados para viver isso. Amém? Amém, Amém mesmo? Amém. Não importa a luta, persevera. Não para de lutar. E por último ele fala na pureza, manter santidade em um mundo corrompido. É possível, pastor? Sim! Basta você entender quem você é. Entenda que você, fala comigo, eu sou corpo, alma e espírito. O meu corpo é contaminado, essa carne não presta, então não vou brincar com ela. Aleluia? A minha alma está sendo transformada, e ela é transformada como? Pela renovação da minha mente, para que eu experimente qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Romanos 12, 2. Aleluia! E o meu espírito já foi regenerado, está pronto para servir a Deus. Quando eu entendo todas essas coisas, irmãos, então eu desfruto do poder de Deus, da boa, agradável, perfeita vontade dEle. Amém? Eu não brinco com a minha carne, a minha alma está sendo transformada pela palavra, dia após dia, e o meu espírito está pronto para adorar, para buscar o Senhor, para vir para a vigília, para o culto, para a cela, para viver o mover de Deus. Amém? Então, irmãos, a sua juventude não é desculpa para a imaturidade espiritual, para viver uma vida carnal, sabe? E um líder agora acabou de chegar, lutando contra jovens lá que não querem viver o propósito de Deus. Eu falei para o discipulador, manda ele se valorizar, vem para a vigília, não tem que ficar vigiando gente carnal não, espera estrepar, espera cair, e quando cair, sempre diga, eu estou aqui. Para o dia em que você precisar, eu tenho uma palavra para você. Não pare de pregar o Evangelho. Mas sabe, irmão, se valorize. Valorize a sua liderança. Valorize quem você é. Sabe, irmãos, entenda que você está aqui para impactar vidas. Amém? Você foi chamado por isso e Deus vai te usar. Segundo ponto. Jovens que dão bom testemunho rejeitam, uma vida corrompida. A Bíblia diz em Hebreus 12:1, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia. Sabe, irmãos, para vivermos um testemunho autêntico, é necessário abandonar. Talvez você está aí, pastor, estou lutando contra o pecado. Pois é, para de lutar. Só abandona o pecado. Ah, pastor, mas parece que ele está sempre aqui. Pois é, porque você ainda não entendeu quem você é. Você é alguém altamente superior ao pecado. O pecado, irmãos, é só mais um carrapato que está tentando ali te sugar. E joga ele, tira ele, abandona ele, vai embora, segue em frente. É assim que você vive. Abandona o pecado, deixa ele de lado. E aí você vive uma vida, sabe, em santidade. Pesos que nós precisamos deixar de lado. É porque às vezes eu preciso dar nome para o carrapato. Amém, irmãos? Você entender melhor. Amizades, más companhias, gente que não edifica, às vezes até dentro da igreja, que não coopera, que não colabora, que não tem uma palavra para te edificar, que está fazendo brincadeira sem graça nas redes sociais com a sua cara. Irmãos, segue, vai embora. Sai fora dessas más companhias. Pecados ocultos, coisas mal resolvidas. Seja sincero, transparente, não viva uma vida dupla. Deus te chamou para viver uma vida em santidade. Isso não significa que você não vai ter falhas. Isso significa que você é alguém transparente, sincero. Irmãos, é tão bom viver uma vida em paz. Eu te falo, eu vivo em paz. Não só a minha esposa, mas todos os meus discípulos sabem a senha do meu celular. Vocês não sabem porque eles é lerdo, mas vamos fazer o teste? João, qual que é a senha do meu celular? Tá aí, sabe? Amém, irmãos? Sabe a senha, todos eles sabem, porque eu não tenho segredo. Pede meu celular, eu empresto, eu esqueço que está na mão. Tem vezes que eu estou no encontro, eu saio perguntando, alguém pegou meu celular, alguém viu aí? Porque eu esqueço. Eu não tenho um celular que eu fico, meu Deus, ninguém pode mexer nele aqui agora, não, toma cuidado. Imagina que inferno que é viver assim. Quanto mais com a minha esposa, minha vida é totalmente transparente com ela. Os meus erros, os meus acertos, está tudo escancarado, ela sabe quem eu sou. E isso te traz paz. É tão ruim você ter que ficar forçando o tempo inteiro uma pessoa que não existe, não é? Um dia eu falei isso para um jovem que estava na corte. Ele tinha muito defeito, andava comigo há muito tempo, e eu sabia.
E eu vendo a moça encantada, apaixonada e tudo mais. E eu fui checar, você já viu algum defeito dele? Não, pastor, ele é lindo, maravilhoso, não sei o quê. E eu falei para ele, que dia que você vai começar a mostrar? E ele, pastor, eu tenho medo de mostrar quem eu realmente sou. Eu, pois é, deixa eu te falar um negócio. Você nunca vai ter uma mulher que te ama. O verdadeiro amor, ele vem de uma pessoa que te conhece e ainda assim decidiu estar ao seu lado. Sabe todos os seus defeitos, sabe o quanto você é falho, mas ainda assim decidiu estar do seu lado. Isso é amor de verdade. Amém, irmãos? Eu te falo, eu me sinto amado, porque mesmo com tantos defeitos, tantas falhas, a Larissa decidiu estar ao meu lado. Amém? Por sinal, essa semana fizemos 13 anos de casado. Falei para ela que eu sou um homem muito feliz. Vejo muita gente sofrendo nessa área de relacionamento, mas para mim foi muito além do que eu esperava, muito além do que eu desejava. Falei mesmo, Jesus ele nos ordenou a amar a esposa como Cristo amou a igreja. Eu falei, esse mandamento não é peso para mim, é muito fácil de seguir. E glória a Deus, Deus vai te dar um marido e uma esposa assim, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Mas para isso, você precisa entender que tem certas coisas que precisam ser deixadas de lado, vícios, distrações. Não se perca, irmãos, e eu estou falando aqui para crente, amém? Eu sei que você não está viciado num cigarrinho, né? Eu espero que não esteja viciado em uma bebida alcoólica, aleluia, amém? Eu espero, se tiver, chegou a hora de você deixar de lado, amém, meus irmãos? Mas às vezes os vícios, eles vêm de maneira sorrateira. É uma série que está tomando a sua vida, sabe? É um videogame, é um computador que, sabe, está te escravizando. Um celular, toma cuidado para você não ser dependente de nada, irmão. Você não pode ser dependente de nada além do amor de Jesus Cristo, amém? Você precisa ter esse entendimento. Tem que estar desembaraçado. Sabe que a mulher de Ló, ela se tornou uma estátua, sabe por quê? Porque estava apegada às coisas dessa terra. Aquela mulher, ela simboliza muito mais do que uma historinha antiga do Velho Testamento. Ela aponta para o arrebatamento. Um dia o Senhor Jesus virá para nos buscar. E sabe quem é que vai ficar? As mulheres de Ló. Aquelas que ficou olhando para trás. Não, Jesus, eu tô até com vontade de ser arrebatado. Mas deixa eu te falar um negócio. Eu acabei de comprar um carro zero. Ô Jesus, eu tô até com vontade de ser esse crente vencedor aí, mas espera eu casar primeiro. Está se apegando a coisas dessa terra. A Bíblia diz, você que é solteiro, amém, irmãos? Amém. Ô pastor, daí isso doeu aqui, porque eu fiz essa oração ontem. Jesus, espera eu casar primeiro. Deixa eu te falar. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para você. Se você for arrebatado solteiro, se prepare, porque vai ser muito melhor lá em cima. Amém? Glória a Deus. Abstenha-se das influências negativas das redes sociais. Abandona esses vícios, isso não te faz bem. Se tem lá uma página que você segue, um perfil que você segue, que não está te fazendo bem, que está te corrompendo, que está te levando a ter pensamentos que não são da parte de Deus, sai fora, irmão. Chuta o balde desse negócio, amém? Compromissos que enfraquecem a fé. Cuidado com você fazer compromissos com gente, com coisas que não tem a ver com a vida cristã. Você tem que fazer uma faculdade, você tem que trabalhar, sabe? Mas fora disso, tome muito cuidado. A sua vida, em primeiro lugar, é com o Senhor. Amém, irmãos? Amém. E às vezes eu vejo irmãos fazendo besteiras. Do tipo assim, um encontro semanal com todos os meus amigos da infância. Toda semana tem que acontecer. Aí chega no dia do encontro, ele tem esse encontro lá com a galera do ensino fundamental. Sabe, cuidado com compromisso que não tem a ver com a vida da igreja. Nós somos uma igreja ativa e está tudo certo. Amém, irmãos? Amém. Fomos chamados para isso mesmo. Célula, vigília, culto, conferência, mover de Deus, ser, conferência das mulheres, conferência dos jovens, conferência, um monte de coisa. Amém, irmãos? E essa é a vida da igreja. Fomos chamados para viver assim. E quanto antes você entender isso,
melhor você vai desfrutar do mover de Deus. José, ele resistiu à tentação do Egito e honrou a Deus. Um jovem que teme a Deus prefere perder oportunidades nesse mundo do que perder a sua comunhão com os irmãos, com a vida da igreja. Ele entende que isso aqui é prioridade. Amém? Amém. Terceiro, jovens que dão bom testemunho vivem com propósito. Fala comigo, propósito é tudo. Sem propósito, eu não sou nada. As pessoas, elas têm, a cada dia, têm tido um índice de suicídio ainda maior na sociedade, principalmente no meio dos jovens. Sabe por quê? Porque não encontram um propósito. Eles já colocaram na cabeça: eu não quero casar, não quero ter filho, eu não quero construir família. Então por que eu estou vivo? E por isso o índice de suicídio tem aumentado dia após dia. Fala misericórdia. Isso não pode entrar para a nossa igreja. Nós não podemos deixar que esse vírus maligno de gente sem propósito alcance os nossos jovens. Você é filho amado de Deus, amém? Deus tem um propósito precioso para você. Deus tem um chamado para você. Você vai ser pai e mãe de multidões. Você vai construir família, vai se casar, vai ter filhos, vai ser avô, vai ter netos, uma casa que serve ao Senhor, sabe? Você vai cumprir o propósito de Deus até o último dia da sua vida nessa terra, amém? E quando você morrer, vai continuar cumprindo o propósito de Deus. É só uma virada de chave ali, é uma passagem, onde você vai servir o Senhor pela eternidade. Nós temos um propósito. A Bíblia diz em Hebreus 12:1: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A vida cristã não é uma caminhada sem direção, é uma corrida com propósito, irmãos. É um destino eterno. Nós estamos todos os dias caminhando para esse destino eterno, amém? Então um jovem com propósito, fala comigo, ele tem compromisso com Deus. Ele valoriza a palavra, a oração, ele permanece firme diante das pressões e ele influencia outras pessoas. Essas 4 coisas têm que fazer sentido para você. Você tem compromisso, você é alguém que valoriza a palavra e a oração, você permanece firme no meio das pressões e você influencia as pessoas. Entenda essas 4 coisas. Nós fomos chamados para isso, amém, irmãos? Amém. Eu amo a história de Daniel, porque Daniel também era um jovenzinho que viveu pressões, foi perseguido, ameaçaram ele: se você orar, você vai ser jogado na caverna com os leões. Mas sabe o que Daniel fez? Ele abriu a janela e orou 3 vezes ao dia, para todo mundo ver, escancarado o negócio, amém? Eu amo isso, essas ousadias. Hoje um irmão veio orar comigo, num determinado momento, nós estávamos passando por um milagre ali, uma situação, e eu amo a ousadia de certos irmãos. Ele pôs a mão na minha cabeça, nós estávamos no meio da rua, e começou a gritar, e ele orava com tanta ousadia. Tinha uns pedreiros do outro lado da rua, estavam olhando para a gente, e ele não estava nem aí. Ele começou a profetizar na minha vida, e sabe, tinha unção. Algo espiritual aconteceu hoje, num lugar público, amém, irmãos? Isso é de Deus. Você foi chamado para viver debaixo dessa santa ousadia, amém? O mundo muda quando os jovens decididos vivem para a glória de Deus. Quando você se posiciona, irmãos, todos os seus arredores vão se mudar. Algo vai acontecer. Você carrega a unção de Deus. Amém, irmãos? Então tenha esse entendimento. Você foi chamado para dar um bom testemunho. 4º lugar, jovens que dão bom testemunho mantêm os olhos em Jesus. A Bíblia diz em Hebreus 12:2, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé. Esses 2 versículos, né, o anterior, o 1 e o 2, eles são preciosos. Tarefa para cá, se decorar esses 2 versículos, amém? Hebreus 12:1 e Hebreus 12:2. Aleluia! Um amanhã e um depois de amanhã, amém? Mas olha para você ver, o 2 é precioso demais, olhando firmemente para Jesus. Ele é o autor, o consumador da nossa fé. Cristo é o maior exemplo, irmãos, para nós. Quando você olha para Ele, você vê santidades, você vê fidelidade, você vê compromisso, você vê, sabe, alguém que influenciava. Quando o foco está nele, o testemunho nosso se torna firme, se torna algo de peso, contundente. Você olha para alguém que serve a Jesus, que teve com Jesus durante o dia dele, e você vê diferença. Amém? Aleluia!
hoje foi um dia pesado para mim. Mas eu posso te dizer, eu estive com Jesus. Desde as primeiras horas do meu dia, todas as horas, eu estive com Jesus. E por isso eu estou aqui hoje, meu corpo está cansado. Eu tentei dar uma cochilada em todas as horas, mas não consegui. Não deu. Tive multiplicação agora, de lá eu já vim para cá, mover de Deus. Mas sabe, por dentro, irmãos, quem teve com Jesus, ele está incendiado. Amém, incendiários? Tem incendiários aqui hoje? Aleluia. Aleluia. Você vive uma vida incendiada. Você foi chamado para viver assim, amém, irmãos? Quem olha para Jesus não se desvia. Não tem essa de sair do propósito. Não. Ele é o meu foco e não importa o que está acontecendo ao meu redor. Eu continuo vivendo olhando para Ele. Quem segue Jesus transforma o ambiente ao seu redor. Presta atenção aqui. Que isso aqui foi o Espírito Santo que mandou te falar. Amém? Tem pessoas aqui que você se conformou com o ambiente que você vive. Com a sua casa, com a sua escola, com o seu trabalho. Você até tentou um dia, mas você mesmo desistiu. Você falou, eu acho que nada vai acontecer. Não caia nessa mentira do diabo. Você carrega a unção e a presença de Deus. Fala. Mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando parece que ninguém está te dando moral. Abre a sua boca. Porque sementes estão sendo plantadas. E daqui a um tempo, o crescimento vai vir. O crescimento vem de Deus. Amém? Mas o seu papel é plantar sementes. Hoje mesmo, o Espírito Santo está te pedindo para plantar sementes. Lá na sua casa, por onde você passar. Quando você chega, o ambiente tem que mudar. Amém, irmãos? Tem que mudar. Não interessa o quão hostil é esse ambiente. Eu preguei para o meu pai dentro de um presídio. Onde ali eu estava cercado de assassinos, estupradores, bandidos, traficantes. Era muito complicado. Mas eu entendia quem eu era. Quando eu entrava naquele lugar, eu não era o filho do Edson Feliciano. Eu era o pastor Leandro, escolhido por Deus. Homem apaixonado por Deus. E o que eu falasse ali ia fazer a diferença. E eu posso te dizer, irmãos, até um homem que lia o Alcorão, um dia me parou para me ouvir. Ele não se converteu, mas ele parou para me ouvir. Quando tem unção, as pessoas param para te ouvir. Amém, irmãos? Posso te dizer que foi naquele ambiente que meu pai se converteu, nasceu de novo. Então, sabe, não importa o ambiente que você está, você carrega a unção de Deus, você transforma esse ambiente. Amém, irmãos? Quem vive para Jesus, quinto, quem vive para Jesus se apaixona por Ele, deixa um legado eterno. Já estou caminhando para o final. Malaquias 3,16 diz: então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Está projetado aí? Fala comigo. Há um memorial escrito diante de Deus. Você está escrevendo esse memorial hoje. Amém, irmãos? Como que é a sua história? Como que é esse livro da sua vida? Você determina qual livro vai ser. Vai ser um livro de terror, de comédia, de aventura, de romance, de paixão. Você determina o que vai estar escrito nesse livro. Você tem poder para definir. Tem gente que parou tudo para escrever um romance. Eu respeito, é bonitinho. Viver para uma mulher, para um homem, né? E glória a Deus, é legal. Mas sabe, isso não vai trazer o grande final. Não vai ser um livro que vale a pena ler até o fim. O verdadeiro livro, a paixão de paixão, tem que ser por Jesus Cristo. Tem que ser a paixão de Cristo. É isso que vale a pena, é isso que vai influenciar as pessoas, é isso que vai fazer muita gente parar naquele dia para ler o seu memorial escrito diante de Deus. Amém, irmãos? Você foi chamado para isso. Um dia os nossos livros serão lidos diante de Deus e com certeza Ele vai se alegrar das escolhas que você tem tomado hoje aqui. Não menospreze o que você tem vivido. Em 2 Timóteo 1,6 diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos,
Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Você nasceu para ser alguém apaixonado por Deus, amém, irmãos? Essa é a vontade de Deus para você. Você se torna, alguém apaixonado quando você tem propósito. Mas alguém sem propósito, sem paixão, é alguém sem motor. É um carro sem motor. Pode até ser bonito, mas ele não presta para nada. Ele não sai do lugar, está estagnado. Muitos crentes, muitos jovens, às vezes estão assim. O que vai fazer a diferença na sua vida, irmãos, é a paixão pelo Senhor. Quanto você é apaixonado por Ele? A paixão, ela é o combustível que precisa ser abastecido dia após dia na sua vida. Você vai ter que parar direto, muitas vezes, para abastecer, para realinhar o seu coração. Há um poder na paixão. Há um poder, irmãos, quando nós tomamos a cruz. Quando nós entramos, pelo poder de Deus, nos dispusemos a Ele. Guardar o seu coração. Só o apaixonado entende essas coisas. Se eu estou te falando aqui e isso tudo não faz sentido para você hoje, é porque provavelmente você está longe de ser alguém apaixonado. Mas o apaixonado, irmãos, ele entende esse poder que move a vida da igreja. Amém? Amém. Todos nós fomos chamados para influenciar muita gente. Mas a paixão, ela é um fator fundamental. Você é apaixonado pela vida da igreja, por aquilo que você faz, pela célula, pela sua liderança? Então, meu irmão, minha irmã, com certeza você vai ter gente querendo seguir você. Amém? Características de alguém apaixonado. Presta atenção, estamos caminhando no final. Amém? O apaixonado não coloca limites. Não há limites para alguém apaixonado. Ele anda distâncias, ele faz o que for necessário. Ele paga o preço que for necessário. A paixão, ela resulta em fervor. Quem está apaixonado, quem tem fogo por dentro, vai ser incendiado por fora. Isso vai ser demonstrado nas atitudes, na posição, no jeito de orar, no jeito de falar, no jeito de clamar. Mas se você não é alguém apaixonado, você vai ser sempre alguém passivo. No meio do mover de Deus, mexendo no celular. O ministro de louvor está aqui chamando, levando seus braços, fica de pé, e você está lá, conversando fiado, vendo outras coisas. Fervor, irmãos, é um sinal de alguém apaixonado. Amém? Tem pessoas te olhando. Você tem noção disso? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. Você tem noção de que tem pessoas te olhando? Você lidera em todos os momentos, irmãos. Você lidera quando você ora. Você lidera quando você fala. Glória a Deus por isso. Mas você lidera também com o seu desprezo. Quando você despreza, outras pessoas também vão olhar e vão desprezar. Você pode ver. Nunca se entendeu o motivo de que quando uma pessoa boceja, as outras também bocejam. Você já percebeu isso? Você começar a bocejar, logo tem outro também. Olha lá, acabou de bocejar. Por que disso? Porque as pessoas te imitam. Agora, elas estão imitando um bom testemunho ou alguém que tem desprezado o mover? Não despreze o mover. Lembre que você está influenciando. Tenha uma santa obsessão, uma intensidade, uma perseverança, prazer, encargo. Isso tudo são características de alguém apaixonado. Quando você for pregar, quando você for ministrar, quando você for orar, irmãos, lembra disso. Intensidade, paixão, fervor. Isso é o que vai mover. Não fale da parte de Deus de qualquer maneira. A Bíblia, ela é muito rica, irmãos. O mover de Deus, a posição que Deus te confiou é muito grande. Mas valorize. E aquilo que você valoriza, você vai ter. Amém, irmãos? Valorize. Às vezes eu fico triste quando eu vejo alguns irmãos que desvalorizam a sua posição. Eles foram chamados, até mesmo para estar pregando aqui na frente, mas desvalorizam. E enquanto não valoriza, eu tento segurar, sabia? Mas em contrapartida, tem outros que nem deviam estar lá e está aí dando seta, dando luz alta, sai da minha frente, eu estou querendo passar. Está valorizando tanto. Vai chegar uma hora, o que você acha que vai acontecer? Em que Esaú é tirado e Jacó, todo torto, aquele que nem devia estar lá, é colocado no lugar. Misericórdia, irmãos.
Não negocie o lugar que Deus tem para você, amém? Não faça isso. A obra de Deus, ela é para todos nós. Mas infelizmente, alguns, eles negociam. A paixão, ela ativa o potencial. Quando tem alguém apaixonado à frente de alguma coisa, de alguma célula, de algum mover, essa paixão vai despertando outras pessoas. Outros potenciais vão sendo liberados. Essa é a vontade de Deus. Você não está aqui para nada além disso. Oh, irmãos, eu tenho tanta alegria em ver pessoas sendo despertadas. Gente que não é nada e que vai sendo despertado do nosso meio, vai sendo levantado e vai, sabe, eu acabei de participar de uma célula de um irmão que era presidiário. Chegou aqui pedindo para cumprir pena na igreja, porque ele tinha que fazer um trabalho social aqui na igreja. 3 anos cumprindo isso. Mas sabe de algo? Estava multiplicando a célula em 3 agora. Olha para você ver o mover de Deus. Não sabia falar, tinha vergonha, todo travado. E não é só ele não. E isso, segunda-feira foi outro, do mesmo jeito. Multiplicou a célula em 3 também, da mesma forma. O irmão torto, endividado, teve tanto problema com dinheiro. Mas sabe, provavelmente ele viu alguém apaixonado aqui. Não estou nem julgando que seja eu. Às vezes sejam os discipuladores também, os líderes, mas ele viu alguém que deu tanto valor nessa obra, que ele agora também colocou isso como motivo da vida dele. Fala comigo, apaixonado, desperta potenciais. Aleluia. O apaixonado, ele impacta as pessoas. Alguém que tem paixão, ele não precisa entender tanto, ele não precisa ser o maior dos teólogos, mas só dele ser apaixonado, ele vai impactar pessoas. Maria não sabia tanto da Bíblia, porque se ela soubesse, ela não estaria na porta daquele sepulcro, à espera do amado dela. Mas ela foi para lá, porque ela não entendia, porque se ela tivesse entendido e lido, lá em Isaías estava escrito que Jesus seria ressuscitado e não estaria mais entre nós. Amém, irmãos? Amém. Mas ela era tão apaixonada, que ela impactou pessoas até os dias de hoje. Foi a primeira mulher a ver Jesus ressurreto. Amém, irmãos? Porque tinha paixão, apaixonada ao ponto de ficar ali. O que fizeram do meu mestre, o que fizeram do meu Senhor, cadê o meu rei? E ela chorava de paixão. O apaixonado impacta as pessoas. Ele estabelece e mantém prioridades. Alguém apaixonado, ele entende o que é prioridade e ele estabelece e continua fixado naquilo dali. Isso é importante. Você tem prioridades na sua vida? Tem irmãos que não têm. E ele vive negociando. E eu posso te dizer algo, todo dia você vai ter uma desculpa. Vai ou não vai? Todo dia você tem uma desculpa. Eu tenho desculpas hoje para não estar aqui. Plausíveis. Se eu falar para qualquer um de vocês, vocês entenderiam. Hoje eu não vou vir pregar na vigília por causa disso e disso e disso. Eu tenho pelo menos 2 motivos para você. Para mim não estar aqui hoje. Mas sabe de algo? O apaixonado, ele precisa resolver na vida dele. O que é prioridade? Se você não tiver prioridade, você não vai muito longe. Se você começar a negociar aquilo que é da parte de Deus, meu irmão, infelizmente você vai ser alguém à beira do caminho. Fala, misericórdia. O apaixonado, ele faz o impossível acontecer. Fala comigo, pastor. Não, fala comigo, em nome de Jesus. Tudo é possível. Tira esse vocabulário de eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou, eu não posso. É impossível. Não, irmãos, tudo é possível, aquele que crê. Amém? Pastor, eu vou resolver esse problema, deixa comigo. Faz o que for necessário, pede ajuda, pede oferta, mas resolva problemas. O apaixonado resolve ou não resolve o problema? Resolve. Eu lembro que quando eu estava na corte com a minha esposa, os irmãos moravam muito longe, e eu morava 3 quadras da casa dela. E eu me lembro que, para sair com ela, eu tinha que buscar o vela, sair da minha casa, buscar o vela do outro lado do mundo, que meus discípulos moravam longe. Eu liderava no Rias Magalhães, então eu tinha discípulo para lá, eu tinha gente esparramada na cidade inteira. Eu buscava o vela, voltava lá para perto da minha casa para buscar a minha corte,
De lá a gente saía, não dá para sair no Garavelo, né? Com a corte, amém? Não dá para comer crepe, amém? Nós íamos um pouquinho mais para lá. E aí saíamos, tínhamos a comunhão, depois eu voltava para o Veiga Jardim, deixava a corte, depois voltava para o fim do mundo para deixar o véu. Depois voltava de novo lá para perto da casa da corte, que eu morava lá perto. Não sei de onde saía dinheiro para tanta gasolina, amém, irmãos? Mas saía. Porque para o apaixonado, não tem preço que não dá para ser pago. Você vai pagar. Fala qual que é o valor, porque eu estou apaixonado por essa varoa e eu vou casar com ela, amém? Tem alguém aqui assim hoje? Pelo Senhor, amém? Tem uns irmãos aí que já olhou para a irmã do lado, eu. É pelo Senhor que eu estou falando, amém? O apaixonado, ele se protege de uma maneira espiritual. Quando eu sou apaixonado pelo Senhor, meu irmão, eu sou guardado de qualquer coisa desse mundo. Sabe? Posso dizer para vocês que apareceram no mínimo 3 mulheres que não valiam a pena eu me casar. E sabe o que me guardou? A paixão. Eu percebi que elas não eram tão apaixonadas pelo Senhor quanto eu. Isso não despertou nem interesse em mim. Eu era tão apaixonado pelo Senhor, irmãos, que pode até ser que alguma delas eram bonitinhas. Está gravando ali, né? Ô Jesus. Chegavam nem aos pés da Larissa, amém, irmãos? Mas sabe de algo? Não tinha peso, não tinha paixão, não tinha presença. Olhava e era só uma comida aparentemente boa, mas sem sal, sem experiência, sem peso. Não me atraiu. E eu posso te dizer hoje que o testemunho dessas moças foi terrível. Se eu tivesse me casado com alguma delas, eu não estaria aqui pregando para você nessa noite. Mas sabe, a paixão pelo Senhor Jesus, ela me guardou. Seja apaixonado, para você não entrar enlatada, para você não entrar em frio. Quando você aumenta o seu padrão com Deus, meu irmão, minha irmã, aqueles que estão rasos não podem te alcançar. Seja alguém profundo com o Senhor, alguém que tem experiências com Deus, que você vai casar com alguém que vai valer a pena. E eu posso te dizer, irmãos, sem sombra de dúvidas, com alguém que tem 13 anos de casado. Eu acredito que, principalmente da minha parte, eu já não sou mais aquele príncipe encantado que a minha esposa se apaixonou lá atrás, amém, irmãos? Estou ficando velho, perdendo os cabelos, não estou ficando gordinho não, amém, irmãos? Mas eu não sou mais tão bonito assim. Mas dá pra ver que a cada dia ela está mais apaixonada por mim, sabia? E eu posso te dizer que isso é vice-versa. Eu olho para minha esposa, essa semana mesmo eu falei para ela, meu Deus do céu, mas como eu estou apaixonado por você. Que paixão, meu Deus, eu te amo demais. Eu não posso te contar o resto não, amém? Mas sério, quando você é apaixonado pelo Senhor, até as coisas passam a ter um sabor diferente ao seu redor. E te guarda do pecado, te guarda do mal, te livra de tanta coisa errada. Posso te dizer, irmãos, por experiência própria, o que te faz viver uma vida em santidade é a sua paixão pelo Senhor, amém? Amém. Vamos ficar de pé? Aleluia. Nós vamos cantar uma canção, mas eu quero te falar algo. Como agir, pastor? Para não perder a paixão, para conservar o meu coração apaixonado. Em primeiro lugar, renove os ciclos na sua vida. É muito importante você entender o ano em que você está vivendo. Presta atenção nisso aqui. A Bíblia diz: aprenda a contar os teus anos, para que alcance sabedoria.
Você sabe qual ano você está vivendo em Deus? Eu vou pregar sobre isso daqui a alguns dias. Amém? Na vigília. Se você saber qual ano você está vivendo. Quando você se converteu, houve um marco na sua vida. E o primeiro ano agora vai ser um ano de aprendizagem. Amém, irmãos? Presta atenção, que isso aqui é chave. Se você não entender que esse primeiro ano é um ano de aprendizado, você acaba metendo os pés pelas mãos, tropeçando. Segundo ano é o ano do trabalho. Isso é bíblico. Amém, irmãos? A Bíblia nos mostra isso. Somente no terceiro ano é que nós alcançamos a aliança. Você não pode ter aliança antes de 3 anos. Por isso que há empresas que falem antes dos 3 anos. A maior parte dos divórcios no Brasil acontece antes dos 3 anos. Sabia disso? As pessoas não suportam a pressão e não rompem. Terceiro ano, ano da aliança. Amém? Quarto ano, fala comigo, oportunidade. É o ano da semente. Deus vai te dar a semente para você plantar. Não é hora de você comer essa semente, é a oportunidade, uma oportunidade que vai se abrir. E agora você precisa investir ela. Não é tempo de desfrutar ainda. Amém? Quinto ano, o ano da perseverança. É o ano onde as coisas apertam. É onde as coisas muitas vezes elas travam na sua vida. E você precisa perseverar. Graças a Deus. Acabei de passar por esse ano da perseverança agora. Acabou. Estou indo para o 6º ano. E sabe o que é o 6º ano? Bênção tríplice. Vai vir bênçãos de todos os lugares. Amém, irmãos? Tantas bênçãos que você vai desfrutar do 7º ano, que é o ano do descanso. Aprenda a contar os seus tempos. E em cada um desses tempos, renove a sua paixão. Senhor, eu sei que esse é o ano da perseverança, mas vai ser o ano em que eu vou me apaixonar ainda mais pelo Senhor. Eu preciso ser guardado. Eu sei que esse é o ano da bênção tríplice, mas não deixa eu perder o meu coração com as bênçãos que vão me cercar. Eu sei que eu vou receber muitas coisas, mas eu não vou perder o meu coração. Aprenda a renovar os seus ciclos. Estabeleça alvos novos, maiores. Entenda que Deus tem coisas maiores para a sua vida. Amém, irmãos? Seja extravagante ao pedir para Deus. Saia da zona de conforto. Nunca permita que você esteja nessa posição de já vivi tudo, já cresci demais, está bom demais. Não, irmãos, isso aí, pequenez. Não se satisfaça. Multipliquei a rede, primeira vez para o pastor Aurélio, e eu me lembro que foi um dos melhores dias da minha vida. Nunca me esqueço daquele dia. Eu peguei o meu paletó, o paletó que eu mais gostava, e Deus me disse para dar para ele, como um sinal profético. Eu entreguei aquele paletó e eu tinha convicção de que uma rede muito mais forte seria gerada. E de fato é. Talvez você fique pensando que, pastor, sua rede é maior hoje. É, mas comparado ao que eu era no primeiro, segundo, terceiro ano, nem se compara. A rede do pastor Aurélio é muito, anos-luz mais forte do que a minha. Quebrou pedra lá atrás. Isso significa que quando ele chegar a 10 anos de pastor, imagina onde ele vai estar. Isso é muito maior. Amém, irmãos? Mas sabe de algo? Deus ele falou para mim, é tempo de acelerar ainda mais. Porque o que eu tenho para fazer na sua vida não vai demorar tanto quanto demorou da primeira vez. Eu demorei exatos 7 ciclos para multiplicar a minha rede. Eu vivi todos eles, irmãos, todos eles, até o ano do descanso. E no ano do descanso, a rede se multiplicou. Amém. Aleluia! Mas sabe de algo? Um novo ciclo começou. E agora, irmãos, no ano da oportunidade, no 4º ano, tudo indica que novos 4 pastores serão levantados. Amém? Haja paletó agora, vou ter que esvaziar o guarda-roupa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, não fique na zona de conforto. O que Deus quer fazer é muito grande na sua vida. Amém? Mas Ele só pode fazer para aqueles que são apaixonados. Renove a sua paixão. Ande com pessoas apaixonadas, pessoas fervorosas, pessoas que vão buscar o Senhor com intensidade.
Renove a convicção do seu chamado e a sua intimidade com Deus. Amém? Pode apagar as luzes para mim, Iago? Eu quero te dar a oportunidade para você orar. Vamos cantar aquela canção, aleluia.